discutir. Relator, excelentíssimo senhor ministro Alexandre Agra Belmonte, processo DC 1.1446, dígito 64, ano 2021, suscitante Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista e outros, suscitada Petróleo Brasileiro S.A. Advogados inscritos, doutores Márcio Sávio Cavalcante Lobato, pelo Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Destilação e Refinaria de Petróleo de Minas, doutor Ricardo Quintas Carneiro, pela Federação Única dos Petroleiros, doutor Thales Davi Macedo, por Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, doutor José Henrique Coelho, pelo Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista. Com a palavra o ministro relator. Pois não, presidente. Cumprimento o ilustre representante do Ministério Público e cumprimento também os doutos advogados, com os quais, inclusive, despachei em audiência em mais de uma ocasião. Trata-se aqui de um dissídio coletivo de natureza jurídica, uma preliminar trazida em contestação de suspensão do feito, com base no tema 1046 do Supremo Tribunal Federal, mas que eu estou rejeitando por se tratar de objeto diverso, no meu entender. Não se controverte no presente feito a validade da norma coletiva que limite ou restrinja direito trabalhista que não esteja assegurado constitucionalmente, mas sim objetiva-se aqui exclusivamente a análise hermenêutica da norma, sendo o dissídio coletivo de natureza jurídica de conteúdo meramente declaratório. Então, estou rejeitando essa preliminar. A outra, trazida em contestação sob prevenção de que a reclamação a que se refere a suscitada foi ajuizada em razão de descumprimento de acordo homologado em outros autos, relacionado ao acordo coletivo de trabalho anterior com vigência entre 2019 e 2020. Mas não verifico identidade que justifique a prevenção e também estou rejeitando. Preliminar trazido em contestação, outra ausência de interesse de agir de suscitantes já signatários do acordo coletivo, não se contrapõe à pretensão de exame da cláusula em questão o fato de alguns dos suscitantes terem assinado os acordos coletivos. E, afinal, o objeto do dissídio coletivo de natureza jurídica não é outro que não interpretar a norma legal entabulada e seu alcance jurídico para desfazer possíveis incongruências na aplicação da cláusula, de forma compatível com o real interesse das partes na fase negocial e no momento em que firmaram o acordo. Nesse sentido, o artigo 241, no seu inciso 2 do regimento interno desta Corte, estou rejeitando. Interpretação da cláusula 52ª, jornada de trabalho, turno ininterrupto de revezamento, 12 horas em unidade de terra. A cláusula 52ª, prevista no acordo coletivo, com vigência de 2020 a 2022, firmado entre empresas, entidades sindicais suscitantes e objeto da controvérsia interpretativa, dispõe que a companhia poderá implantar, onde julgar necessário, para os empregados lotados nas unidades de terra, o turno ininterrupto de revezamento com jornada de 12 horas, de acordo com critérios pré-estabelecidos, mantendo a relação de trabalho versus folga de 1 por 1,5, com composição de 5 grupos mediante negociação e concordância do respectivo sindicato local, sem que, em consequência, caiba pagamento de qualquer hora extra, garantido, porém, o pagamento dos adicionais de trabalho noturno, hora de repouso e alimentação e periculosidade quando couber. A Lei 5.811, de 1972, que dispõe sobre o regime de trabalho dos petroleiros, em seu artigo 10, evidencia que as escalas de revezamento, os horários devem ser estabelecidos pela empresa conforme conveniência do serviço, desde que, obviamente, resguardados os limites legais. Em regra, nos moldes legais, o regime de revezamento de turnos de 12 horas seria destinado apenas àqueles trabalhadores submetidos a atividades de exploração, perfuração, produção de petróleo em áreas terrestres distantes ou de difícil acesso e transferência de petróleo do mar. A concessão decorrente do acordo entre as partes e presente na cláusula controvertida amplia o rol de empregados que, a julgar pela necessidade da empresa, estariam submetidos também
aos turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas, ainda que não elencados no artigo 2º da respectiva lei. Outra premissa que se extrai da cláusula em debate diz respeito, uma vez constatada a necessidade da realização de tais turnos, à negociação e concordância entre o trabalhador e empresa para a fixação de tais turnos e desde que mantida a relação de um dia de trabalho por um dia e meio de descanso. O texto é claro da lei. Para a implantação dos referidos turnos em grupos não inferiores a 5, e desde que respeitada a proporção 1 versus 1,5 entre trabalho e folga, deve haver, portanto, a convergência dos fatores necessidade da empresa e concordância dos empregados. Não há até aí outros requisitos. Em atenta leitura à referida cláusula 52ª questionada e demais disposições da norma coletiva, sobressai a importância de que a interpretação dada pelo julgador seja restritiva, mas com prestígio à manifestação direta de vontade das partes, em consonância com o novo parágrafo 3º do artigo 8º da CLT, inserido pela reforma trabalhista, segundo o qual, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, a Justiça do Trabalho analisará exclusivamente a conformidade dos elementos essenciais do negócio jurídico, respeitado o disposto no artigo 104 do Código Civil, e balizará sua atuação pelo princípio da intervenção mínima na autonomia da vontade coletiva. Lançando luzes sobre a hermenêutica literal e sistemática da cláusula e sobre o princípio da boa-fé objetiva, não se pode perder de vista que a norma coletiva, como negócio jurídico que é, não admite ser elastecida na forma do artigo 114 do Código Civil. Deve ser 104. Assim, a cláusula 52ª do ACT 2020-2022 diz exatamente o que dizer a respeito, diz exatamente o que quer dizer a respeito unicamente dos turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas. Não há qualquer menção na referida cláusula a aceite ou renúncia de direitos relacionados a períodos anteriores. O que se vê no caso é que as entidades sindicais suscitantes insurgem-se contra a necessidade de assinatura do acordo coletivo de trabalho, sem o que não anuem com a cláusula 52ª, que prevê os turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas, em que conste de forma aditiva a cláusula específica não inserida no acordo coletivo objeto de negociação. No que diz respeito à cláusula de aceitação retroativa, cumpre declarar, tal como fez o ministro Ives na reclamação 1.1361, dígito 78, de 2021, em que apreciou o suposto descumprimento do acordo feito em dissídio coletivo de greve referente ao ACT 2019-2020, que eventual inclusão do parágrafo 2º da cláusula 4ª não implica renúncia ao direito ou ao direito de ação já em curso ou em ações futuras, em demandas ajuizadas individualmente pelos trabalhadores ou pelos sindicatos representantes, em substituição processual, cujo objeto esteja relacionado ao eventual descumprimento de lei quanto à jornada de trabalho e horas extraordinárias. É de se declarar, em conclusão, e interpretação literal e sistemática da norma, que a cláusula 52ª do ACT 2020-2022 trata da possibilidade de implantação de turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas nas situações em que a empresa julgar necessário, desde que praticada a proporção de um dia de trabalho por um dia e meio de folga, em 5 grupos, após negociação e concordância do respectivo sindicato local, garantidos os adicionais legais e convencionais, sem que tal prática configure exercício de horas extraordinárias e sem qualquer menção à renúncia de direitos ou direito de ação, prejudicado, portanto, o exame dos embargos de declaração e agravo interno. Então, eu julgo procedente o dissídio jurídico, é a minha proposta, para declarar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 114, parágrafo 2º da Constituição Federal e 485, inciso 6º do CPC de 2015, por falta
de comum acordo para o ajuizamento do dissídio. Acho que há aqui alguma... O dissídio é de natureza jurídica. Houve Exatamente. aqui a conclusão não está de acordo. Perdão. Sim. Vai na tela. porque Bom, na então tela aqui, está- por unanimidade, admitir o dissídio coletivo de natureza jurídica e, no mérito, julgá-lo procedente para declarar que a cláusula 52ª do ACT 2020-2022 trata da possibilidade de implantação de turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas nas situações em que a empresa julgar necessário, desde que praticada a proporção de um dia de trabalho por um dia e meio de folga em 5 grupos, após negociação e concordância do respectivo sindicato local, garantidos adicionais legais e convencionais, sem que tal prática configure exercício de horas extraordinárias e sem qualquer menção à renúncia de direitos ou direito de ação. Aqui sim, prejudicado o exame de embargo de declaração em agravo interno, custas pela suscitada no importe de R$200, calculadas sobre o valor dado à causa de R$10.000. É como voto, presidente. Eu consulto aos nobres advogados. Diante do voto, se tem o doutor José Henrique está em videoconferência, se abre mão da manifestação. Sim, doutor. Pelo Sindicato de Minas e da Bahia, se não houver divergência, acompanhamos o voto do eminente relator. Pois não. Doutor Tales, pelo suscitado, o senhor deseja se manifestar? Sim, Excelência. Prazo regimental. Excelentíssimo ministro presidente dessa sessão, excelentíssimo ministro relator, mais integrantes, servidores, colegas. A companhia ela tem um interesse claro nessa discussão, permanece mesmo com o resultado desfavorável e com as ressalvas que se faz, inicialmente pela existência, e gostaria de insistir, da prevenção dessa discussão. A par da tramitação desse processo, 3 reclamações foram ajuizadas no tribunal, discutindo exatamente o mesmo ponto discutido nesses autos, em que foi determinado, né, a exclusão do parágrafo 2º da cláusula 4ª do acordo específico sobre a implementação do turno de 12 horas. Exatamente a mesma coisa. Daí porque se reitera a prevenção, pedindo vênia ao ministro relator. Seguindo, Excelência, gostaria também de louvar a jurisprudência dessa sessão, no sentido de que o dissídio coletivo ele não pode determinar uma obrigação de fazer. Me parece que, no caso aqui, a determinação de exclusão da cláusula, de invalidação da cláusula, foge o escopo. E acho que esse é o pedido na inicial. O pedido na inicial diz que está no sentido de que se invalide o parágrafo 4º, o parágrafo 2º da cláusula 4ª do acordo coletivo específico. E, por fim, ainda em sede de preliminar, gostaria de destacar que não há dúvida quanto ao conteúdo da cláusula de forma a dar ensejo à instauração do presente dissídio. Por que não há dúvida? Existem 45 acordos coletivos possíveis sobre esse tema na companhia. Dos 45, 37 já foram assinados. 37, corresponde a quase 82% dos acordos coletivos possíveis. E esses todos merecem ser preservados, sem exclusão do parágrafo 2º, cláusula 4ª, como se pretende os autores. E adentrando ao mérito, inicialmente, esclarecendo que a cláusula 52, ela prevê a possibilidade de se firmar um acordo coletivo individualizado por planta industrial, a par do acordo coletivo existente, do 2022. Desde que haja
prévia negociação. E essa prévia negociação, no caso específico, envolveram mais temas do que as partes apontaram na inicial. E para argumentar isso, aponto que foram discutidas a possibilidade, dentro desse acordo específico individual, de fornecimento de alimentação. E aí eu volto para o argumento apresentado pelos suscitantes, que esse acordo deveria ser específico à fixação das tabelas de turno. E não foi. A equação de interesses foi moldada com mais elementos do que está aí especificamente previsto na cláusula 52. Então, a concessão da Petrobras, e é significativa em relação à cláusula 52, merece ter uma contrapartida. E o que está se fazendo aqui nesse acordo coletivo é suspender ou retirar a contrapartida, seria em favor da Petrobras. A Petrobras, em momento algum, pediu que fossem renunciados o direito de ação de cada um dos integrantes. O que ela pede é que seja reconhecido que era do interesse dos empregados as tabelas anteriormente vigentes. E essas tabelas estão dentro do escopo do artigo 52. O que se discute aqui é evitar ou mitigar novas ações sobre exatamente o mesmo tema, tabelas de turno. Então, excelências, dizer que esse tema está fora da cláusula 52 refoge à realidade específica e vivida pela companhia. Então, esse é um debate intrínseco à cláusula 52 e merece ser mantido. Me parece que a intenção, e aí eu peço todas as vênias, foi de utilizar o judiciário para retirar a contrapartida da Petrobras do acordo e manter as demais contrapartidas. Essa é a experiência que a Petrobras está enfrentando agora. A contrapartida dela foi retirada do acordo, mantendo-se as demais, em favor dos sindicatos. Em razão desses argumentos, excelência, a Petrobras pede o desprovimento e extinção desse dissídio coletivo. Sim. Doutor José Henrique. Isso. Excelência, não, é só pedir, por uma questão de ordem, até com base na nova lei da advocacia, no novo estatuto, na verdade, o pedido, né, infelizmente, a gente se depara aqui com uma informação inverídica. O pedido dos suscitantes não é invalidado do parágrafo 2º da cláusula 4. Só um minuto, doutor. Os nobres advogados terão 5 minutos cada um para fazer a sustentação oral. Excelência, como nós estamos em 3, não dobraria e dividiria por 3? Como? Não haveria dobra por 3? Daria... Sim. Então seria 7 e pouco. Tudo bem, 7, tá bom. Doutor José Henrique, pode continuar. Me perdoe a intervenção. Excelência, pela 7 ordem. minutos. Excelente, para a ordem. Nós somos suscitados, não seria... Todos não declinaram do Não, direito de apenas suscitação, o doutor... Mas vai falar após o Não, suscitado? doutor, é que ele deseja se manifestar e não foi consultado. Quem foi consultado foi apenas o doutor Martius, né? E ele abriu mão de falar se não houver divergência. Foi isso que foi resguardado a ele. Então, o doutor José Só uma Henrique... questão de ordem. Também, como há questões de fato, eu gostaria de colocar, independentemente de houver divergência ou não. Eu Mas vou há questões de consultar fato. apenas se vai haver divergência. Se houver divergência, eu concedo a palavra ao senhor. Mas, em princípio, doutor José Henrique, continue, por gentileza. Então, antes de mais 7 nada, minutos. né, um ótimo dia, uma ótima semana, senhores ministros e ministras, aos nossos colegas que estão aqui presentes. Eu represento não somente o Sindicato dos Petroleiros do Litoral Paulista, mas represento aqui também o Sindipetro de São José dos Campos, Sergipe, Alagoas, Pará, Amazonas, Sindipetro Rio de Janeiro,
são os membros da Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Pois bem, o acordo coletivo 2020-22, na verdade, ele reproduziu uma cláusula pré-existente no acordo coletivo 2019-2020, que ele referia simplesmente que a empresa, de livre e espontânea vontade, naqueles segmentos onde ela identificasse que deveria aplicar uma jornada de 12 horas, ela inseriria essa discussão, mandaria essa proposta para a entidade sindical, e a entidade sindical aceitaria ou não após a análise da categoria como um todo. E o que aconteceu? A empresa mandou a proposta para a tabela de 12 horas em diversas das suas unidades, naquelas que tinham interesse da empresa. E, efetivamente, os sindicatos foram surpreendidos, quando foram assinar a minuta, com uma cláusula que, na prática, significa renunciar direito às horas extras anteriormente a 31 de janeiro de 2020. Eu ouvi da tribuna que vários acordos foram assinados em diversas unidades da Petrobras. Pode ser verdade, até acredito que seja, mas como é que funciona? Como são várias as unidades do sistema Petrobras, anteriormente a 31 de janeiro de 2020, cada uma das unidades, o gestor da unidade que fazia as tabelas. Então, efetivamente, tem tabelas que anteriormente a 31 de janeiro de 2020 observavam a lei e tem tabelas que não observavam. Eu falo aqui do litoral paulista e aqui em São José dos Campos, nós temos aqui, por exemplo, no litoral paulista, acordos assinados com essa premissa, com essa famigerada parágrafo 2º da cláusula 4ª, que reconhece as tabelas anteriores a 2020, em alguma das unidades aqui. Porque, efetivamente, nessas unidades, anteriormente antes a 31 de janeiro de 2020, era observada a lei. Agora eu tenho a refinaria aqui, que efetivamente a tabela efetuada pelo gestor aqui, sem anuência sindical, anteriormente a 31 de janeiro de 2020, não observava a lei. Como é que o sindicato vai poder fazer um documento, subscrever um documento falando que aquela lei, que aquela tabela era anuída pela categoria e observava a lei e as normas coletivas, se não observava? Isso representaria uma renúncia de direito. Imagine, é pior do que a possibilidade de entrar com ação. Porque o que adiantaria entrar com ação se nós dermos um recibo para a empresa que está tudo pago anteriormente a 31 de janeiro de 2020? Essa é a primeira premissa que eu queria passar aqui para todos os presentes, para o entendimento, e que o fato de uma unidade ou outra terem assinado ou não significa nada. Outra questão de fundo que a gente verifica aqui é que não teve outras contrapartidas. Que contrapartida? Não tem contrapartida alguma. Efetivamente, só veio essa surpresa no acordo coletivo. E muito se fala, e se falou na contestação, do tema 1046, o negociado sobre o legislado, mas nós não estamos discutindo o negociado sobre o legislado nesse dissídio coletivo de natureza jurídica. Nós estamos aqui, nessa corte, falando em letras garrafais que a cláusula 52 é para discutir o tiro de 12 horas daqui para frente, a partir de sua assinatura. Não se presta qualquer desembaraço dessa cláusula para renunciar a direitos passados, mesmo porque ainda o STF se pronunciou que certos direitos não seriam disponíveis, não seria sequer possível a negociação, né? Eu estou entrando numa discussão um pouco reflexa da ação, que na verdade é o que a empresa alega, mas de fato não seria possível. Mais do que isso, nós temos o artigo 611b da CLT, que refere também, mais uma vez e de forma exaustiva, que o sindicato não tem o poder, através de um acordo ou de uma convenção coletiva, de renunciar ao direito à remuneração ao recebimento extraordinário. Então, efetivamente, eu observei atentamente o voto do excelentíssimo ministro Alexandre Agra Belmonte, e ele se amolda perfeitamente a silhueta jurídica desenhada no caso. E eu estou fazendo uso da palavra somente nesse momento, porque eu ouvi da tribuna
que existe um pedido que requer a nulidade de um parágrafo 2º da cláusula 4ª. Não, isso não está no nosso pedido, né? Então, efetivamente, eu faço uso da palavra para desmentir essa afirmação, que, na verdade, não nos traz e não agrega nada a esse tribunal. E também não tem contrapartida. A empresa apresentou às 12 horas, onde era de benefício para ela. Não tem nenhuma contrapartida. Ele falou em vale-refeição, alimentação, nada disso existe no acordo coletivo. Então, com essa minha fala, não vou ocupar todo o meu tempo, porque pelo voto eu já vi que atende todas as nossas expectativas, a lei e o pedido, e em decorrência disso, o tempo restante eu passo para o colega que pretenda fazer uso da palavra por outros suscitantes. Muito obrigado. Doutor Ricardo, eu consulto o senhor se aguarda para ver se temos divergência ou não. Eu devolvo a palavra ao ministro relator. Pois não, presidente. Presidente, senhoras ministras, senhores ministros, eu mantenho as preliminares, quer dizer, a decisão sobre as preliminares, com a fundamentação, as fundamentações que já foram declinadas. E quanto ao mérito, há dúvida sim. Tanto a dúvida que houve uma reclamação dirigida ao ministro Ives e houve agora esse dissídio coletivo de natureza jurídica com os esclarecimentos relacionados ao regime de 12 horas. O que a Petrobras fala em contrapartida é a interpretação que ela quer dar de que haveria renúncia de direitos. E isso o ministro Ives, na reclamação, já deixou claro que não há essa renúncia, e eu aqui, no dissídio coletivo de natureza jurídica, eu também deixo claro que a implantação de turnos ininterruptos de revezamento de 12 horas, nas situações em que a empresa julgar necessário, com essa observação de que, desde praticada, a proporção de um dia de trabalho por um dia de meio de folgas em 5 grupos, após negociação e concordância do respectivo sindicato local, porque essa negociação e concordância consta da cláusula 52ª, sem que essa prática, se por acaso os trabalhadores aderirem, como pretende a Petrobras, configure o exercício de horas extraordinárias, o que atende aquilo que a Petrobras quer, mas sem qualquer menção à renúncia de direitos ou direito de ação, até porque isso não poderia ocorrer. Então, mantenho o voto, presidente. Então, Vossa Excelência admite o dissídio coletivo de natureza jurídica e julga procedente para declarar que a cláusula 52 do acordo de 2020-2022 trata-se da possibilidade de implantação de turno ininterrupto de revezamento de 12 horas nas situações que a empresa julgar necessário, desde que praticada a proporção de um dia de trabalho para 1,5 dia de folga em 5 grupos, após negociação e concordância do respectivo sindicato local, garantidos adicionais, legais e convencionais, sem que tal prática configure o exercício de horas extraordinárias e sem qualquer menção à renúncia de direitos ou direito de ação. Esta é a proposta de voto e eu consulto. Há divergência?